A renda fixa, ela é fixa, ela não tem variação. E a renda variável, bolsa de valores, se eu colocar R$ 1.000 na bolsa, ela vai me pagar X por mês. Isso é verdadeiro ou falso? Meu nome é Thiago Valência, eu sou do canal O Assessor, especialista em investimento e macroeconomia, derivativos, análises financeiras e valuation. Fique até o final que eu vou te explicar se isso é mito, se é verdade, ou como funciona a renda variável e a renda fixa. Quais as diferenças? Bom, renda fixa, o próprio nome já diz, ela é fixa. Mas sim, ela tem variação. Renda variável, o nome já diz, ela tem as suas variações. Então, como que eu vou colocar R$ 1.000 na bolsa de valores e vou ganhar X? Não, você não sabe quanto você vai ganhar. A renda variável você investe esperando um retorno futuro. A renda fixa você investe, em alguns casos você sabe o quanto vai ganhar no futuro, em outros casos você sabe uma parte, em outros casos você não sabe. Por quê? Porque dentro da renda fixa você tem alguns indexadores. O que são esses indexadores? Pré-fixado, pós-fixado, pré-fixado, um valor determinado. Por exemplo, esse título aqui, ó, ele é um título pré-fixado. Você sabe o quanto você vai ganhar. Essa porcentagem você vai ganhar ao ano. Isso aqui é um CDB. Agora, se for um tesouro direto ou um título privado, ou seja, uma debênture nesse pré-fixado, esses dois caras aqui, eles têm a chamada marcação ao mercado. Um CDB, então você sabe o quanto você vai ganhar até o final. Só que até o vencimento, isso aqui vai variar. Principalmente se for um tesouro direto ou um título privado, por exemplo, uma debênture, um CRI ou um CRA. A renda fixa tem a sua oscilação diária. Porque quem precifica o título pré-fixado, IPCA+, é o DI Futuro, esse cara aqui. Ó. É uma taxa de juros, a taxa de juros de longo prazo do Brasil, cotada em bolsa. Então ela é negociada diariamente. Então os investidores compram e vendem esses juros e os contratos. Esse aqui é o contrato referência, ele nunca vence, né? Na verdade, é o ticker, né? Referência, mas você tem os contratos com vencimento. 2025, 2026, janeiro de 2025, janeiro de 2026, fevereiro de 2026, janeiro de 2027, outubro de 2028, 29, 30. Então, os investidores compram e vendem esses contratos para ganhar dinheiro com eles. Eles podem entrar vendido e podem estar comprado. Então, isso aqui oscila. E os títulos de renda fixa, pré-fixado e IPCA+, você está vendo que esse título aqui ó, é um tesouro direto. Ele paga IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré. Então, aqui no caso, os dois têm oscilação. Porque a inflação oscila mês a mês, o IPCA, né? O IPCA ele tem a oscilação dele. Você vê o gráfico da inflação aqui, ó. Esse é o gráfico da inflação. Ela oscila. Volta aqui o título do Tesouro. E aí ele tem aqui, ó, IPCA mais uma taxa pré. Então ele oscila pela inflação e oscila pela taxa pré. Por quê? Porque o DI futuro, o título, ele tem cotação diária, ele impacta diretamente na precificação. Se você comprou um título hoje a R$ 15, a 15%, daqui 2, 3 dias, aquele mesmo título, se você for entrar lá para comprar, ele não vai mais estar 15%, ele vai ter mudado. O seu vai estar. Uma vez que você contratou, é 15%, não muda. Mas se você for lá comprar de novo, investir de novo, você vai ver que ele já mudou a rentabilidade dele. Então a renda fixa, sim, tem oscilação. Vamos supor que você pegou a 15% e o DI futuro subiu depois que você comprou. O que vai acontecer se você tiver um tesouro direto, uma debenture, ou um CRI, um CRA, que eles têm uma alta liquidez, eles têm. O que é liquidez? É a disponibilidade do dinheiro, do recurso na mão no momento que você precisa. Você precisou, qual a liquidez? 10 dias. Então você sabe que se precisou daquele dinheiro, ele vai estar disponível daqui 10 dias. Precisou daquele dinheiro, está disponível na hora. E também a capacidade, e também tem a questão da perda, a liquidez. Quando a gente fala liquidez daqui 30 dias, por exemplo, um CDB que vai vencer daqui um ano. O vencimento dele daqui um ano. O CDB, se você solicitar o resgate, ele entra na hora na sua conta, no dia. Só que, devido à liquidez dele não ter de liquidez ser no vencimento, você vai ter uma perda de rentabilidade, independente de como está a taxa de juros. Se for um CRI, CRA, debenture ou tesouro pré-fixado, ou IPCA+, né, pré-fixado,
E o IPCA+. Prefixado uma taxa pré-determinada. IPCA+, ele tem a inflação mais uma taxa pré-determinada. Se for um desses dois títulos, não for LCI, não for LCA, não for CDB, for CRI, CRA, debênture e tesouro, se você investiu em algum desses títulos, nessa taxa de juros que está aqui, e o DI futuro subiu, logo que você investiu, a hora que você olhar na sua corretora, você vai ver, ué, tá dando negativo. Como que eu posso ter investido numa renda fixa, e eu tô no negativo? Isso é chamado marcação a mercado. E tem um vídeo, inclusive, no canal, falando sobre a marcação a mercado, e no final vou colocar ele aqui para você ir lá e ver este vídeo, que é a marcação a mercado, que é mercado primário, que é mercado secundário. Tá? Tem aqui e tem no meu curso também, já aproveitando, tem os dois links aqui na descrição falando sobre o curso de renda fixa, onde fala sobre tudo, vai aprender, vai ficar craque, vai ficar independente, e renda variável, também você vai ficar craque independente, tá? Para você investir. Então, tá lá. No final eu vou colocar aqui o vídeo referente à marcação a mercado para você assistir, saber o que significa mercado primário, mercado secundário, marcação na curva, marcação a mercado. Então, quando você olha, você vai ver lá, negativo. Poxa, por que está negativo? Porque a renda fixa, ela não é fixa, ela varia. O que é fixo é a taxa que você contratou. Só que independente da variação, se você contratou 15% aqui, a taxa de juros subiu, você está olhando, o seu investimento está negativo, está, sei lá, 2 mil negativo. Esquece, você vai chegar no vencimento e você vai receber os 15% ao ano. Só que se você sair antes, você vai ter aquela perda, a marcação a mercado. Agora, e se você comprou e a taxa de juros caiu, DI futuro, você vai ter um ágio. Você vai ganhar mais do que você ganharia levando até o final. E aí, se você sair naquele momento, você só vai ter esse ágio com debênture, CRI, CRA e tesouro direto. Tá? Só CDB, LC, LC esquece. Não tem. Só vai ter esse ágio se a taxa de juros cair, você sair antecipado. Independente se o vencimento dele é para 2050, 2040, você vai sair e você vai ter um ganho a mais. Então a renda fixa, ela tem essa oscilação. Ela não é fixa. E o CDB, CDI, LCI, LCA, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, indexado ao CDI. Bom, esses daí já é diferente. Por quê? Porque ele vai seguir exatamente o CDI, ou seja, a Selic. A Selic o CDI é a cópia da Selic. E aproveitando o gancho, deixo aqui, ó. Não, aqui não. Vou deixar no final os dois vídeos. O vídeo sobre a marcação mercado, mercado primário e mercado secundário. E o que é Selic e CDI? Qual a relação entre Selic e CDI? Você precisa entender essa relação. Tá? Então, quando você investe num CDB, LCI, LCA, indexado ao CDI, você não tem essa marcação ao mercado. Por quê? Porque se o CDI está 12%, você vai estar ganhando 12%. Se o CDI foi para 13%, você passa a ganhar 13%. Se o CDI foi para 10%, você passa a ganhar 10%. Você está indexado a ele. E ele não tem essa cotação diária. Entendeu? Por quê? Quem que muda, quem sobe ou desce o CDI é o Copom. É o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Certo? Ah, Tia, como ele faz isso? Vai lá no meu vídeo, você vai entender como que faz, como funciona tudo. No vídeo sobre Selic e CDI que eu vou estar no final colocando aqui. Então, pessoal, a renda fixa, ela varia. Não é fixa. Então, lembre-se, quando você olha na sua corretora e fala, tô perdendo dinheiro, não, você não tá perdendo dinheiro. Só se você sair naquele momento. Se ele vai até o final, você não perde. E se você estiver ganhando muito, você fala, nossa, estou ganhando muito. Não, você não está ganhando muito. Se você levar até o final, você não ganhou aquele a mais ali que está pagando a mais. Se você sair antes, você ganha. Se você estiver perdendo e sair antes, você perde. Beleza? E a renda variável? A renda variável, ela varia. A bolsa não te garante nada. Ações te garante dividendos? Não, ela só vai te pagar dividendos se ela tiver lucro. Se ela tiver lucro e na assembleia for decidido quanto que ela vai pagar de dividendo. Decidiu o quanto vai pagar de dividendo, você vai receber o dividendo, mas não tem uma data certa. Exceto Itaú, Bradesco, eles pagam todo mês dividendo. Mas é tudo definido em assembleia. E se a empresa tem lucro, ela não paga dividendo. Tá, Thiago, mas eu investi numa ação do Banco do Brasil. Quanto que eu vou ganhar em um mês? Não sei. Porque a renda é variável, ela varia. Você pode investir 10 mil reais em Banco do Brasil hoje,
e daqui a um ano você ter 5 mil reais. Mas eu perdi esses 5 mil reais se você vender. Se você ficar, segurar o papel e ele voltar, ele subir, de repente você investiu 10 mil, daqui a um ano caiu para 5, daqui 2, 3 anos foi para 30 os seus 10 mil. Entendeu? Aí se você vender, você coloca o lucro no bolso. Se você vender com 5 mil, você coloca o prejuízo no bolso. Tá? Então, a venda, o ganho ou lucro no mercado de ações é só se você vender o seu papel. E claro, e os dividendos se forem pagos. Fundo imobiliário paga dividendo todo mês, livre de imposto de renda. Fundo imobiliário também. Você comprou 10 mil de fundo imobiliário, os fundos caíram, eles estão pagando todo mês os proventos. Mas o seu patrimônio baixou. Você não perdeu o dinheiro, porque você não vendeu. Voltou a subir, ótimo. Passou dos 10 mil, está com 20 mil. Você está com o seu patrimônio valendo 20 mil. Se você vender, você coloca o lucro no bolso. Se não, não. Esses 20 mil pode voltar a virar 10, pode voltar a virar 5. A renda variável, ela varia. Compreenderam a diferença entre renda variável e renda fixa? E aqui os dois vídeos que eu falei para vocês de CDI versus Selic e marcação a mercado. Assistam lá. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, ative as notificações, curtam, compartilhem e levem informação para quem precisar. Um grande abraço.